Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da nossa aula de número 1, falando sobre contratos de planos de saúde. No bloco anterior, nós tecemos vários comentários sobre contratos e desenvolvemos algumas ideias extremamente importantes para o ajuizamento da ação no que diz respeito ao artigo 320 do Código de Processo Civil e, inclusive, a aplicabilidade da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, no qual nós podemos verificar que aplicamos, né, a súmula 608, ou seja, ela dispõe que precisamos interpretar a cláusula contratual em razão do Código de Defesa do Consumidor, ok? E aí eu até tinha falado no bloco anterior que eu queria falar um pouquinho mais que eu quero falar um pouquinho mais do contrato. Então, gente, como regra geral, não se preocupe que o seu cliente sempre tem um contrato. É importante você conversar com ele, né, dessa possibilidade dele manter o contrato com ele sempre, porque às vezes você recebe consultas e aí você já tem que preparar o seu cliente dizendo, olha, o contrato é extremamente importante, até porque você sabe que o contrato estabelece essa relação jurídica entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde, consumidor e também o fornecedor, ok? Muito bem. A partir daí, nós vamos falar agora das características do contrato de plano de saúde. Características do contrato de plano de saúde. A primeira característica que nós temos aqui é a plurilateralidade. Por que esse contrato, num primeiro momento, ele é chamado de plurilateral? Porque você tem, de um lado, vou colocar aqui o beneficiário, tá? Se você quiser fazer a anotação no seu caderno, eu também recomendo, né? Beneficiário, que vai fechar um contrato de plano de saúde. E aí o que pode acontecer? Ele pode fechar um contrato de plano de saúde com a administradora. Administradora. Tá? Por exemplo, vamos dar o exemplo de uma administradora, a Qualicorp. A Qualicorp. E essa administradora vai me oferecer o quê? Ela vai me oferecer o serviço de uma operadora do plano de saúde. Vamos imaginar assim, vamos exemplificar para vocês poderem entender. Eu sou advogado, vou até uma administradora, ligo para uma administradora, por exemplo, a Qualicorp, e digo, olha, eu quero um plano de saúde, veja quais são, né, os planos que vocês podem me oferecer. Ele vai escolher uma operadora, vai dizer, ó, tem aqui, por exemplo, Sul América, Bradesco Saúde, e me oferece lá as várias propostas. Vendo essas propostas, eu digo, ó, eu vou ficar, por exemplo, com essa operadora aqui. Olha, eu vou fechar um contrato, mas esse contrato foi fechado através de uma administradora. Então, tem um contrato aqui que vai vincular a administradora, né? Vai me vincular a administradora e vai me vincular a operadora. Vai me vincular a administradora e vai me vincular a operadora. Bacana. Então, eu tenho um contrato plurilateral. Mas pode ser que eu tenha um contrato bilateral. O que é esse contrato bilateral? Ao invés de ter uma administradora, eu ligo direto para uma operadora. Eu ligo direto. Então, esta relação jurídica vai ser estabelecida entre mim e a operadora, diretamente. Então, esse contrato é um contrato bilateral, ok? Então, veja, eu tenho dois tipos de contrato, o plurilateral e o bilateral. Então, se eu tiver que assinar um contrato e tiver uma administradora, eu tenho, então, aí um contrato plurilateral, porque eu tenho a administradora e a operadora. Se eu tenho um contrato assinado diretamente com a operadora, eu tenho um contrato bilateral. Agora, uma dica prática para vocês, uma dica prática. No contrato plurilateral, eu não coloco no polo passivo da ação judicial, ou dificilmente a gente coloca no polo passivo. Aliás, eu vou dizer bem franco para vocês, durante esses 30 anos
de advocacia na área de direito da saúde, eu nunca coloquei a administradora no polo passivo da ação. Tá? Professor, mas eu fechei o contrato com a administradora. Mas muitas vezes, quem nega? Muitas vezes não. Quem nega o tratamento, quem nega o medicamento, quem aumenta o preço não é a administradora, é a operadora. Porque a administradora, na verdade, ela só administra. A administradora não tem poder para estabelecer. Ela pode até, por exemplo, a operadora deu um aumento de plano de saúde, um aumento de uma mensalidade que é muito alta, a operadora até, a administradora pode até interferir. Né? Às vezes tem cliente, aí você pede a cartinha, a gente vai ver quando estivermos falando sobre aumento abusivo de plano de saúde, então muitas vezes ele pede a cartinha, aí vem lá, né, a operadora, a administradora dizendo para o consumidor, para o beneficiário, que a operadora ia dar, sei lá, 15% de aumento, e houve a interferência da administradora e houve só 10% de aumento. Mas as ações judiciais que envolvem aumento abusivo de plano de saúde, negativa de tratamento, negativa de medicamento, no polo passivo vai figurar só a operadora do plano de saúde. Não coloca a administradora, porque o juiz vai excluir a administradora. Ok? Muito bem. Então, primeiro ponto, esse contrato é plurilateral. Esse contrato também é um contrato de trato sucessivo, está aqui, né? Trato sucessivo e prazo indeterminado. Isso aqui é importante você saber, né? O que é o trato sucessivo? São aquelas prestações mensais, são aquelas prestações nas quais o beneficiário se obriga a pagar determinada mensalidade. Lembra que a gente falou no conceito de contrato, né? Qual que é a característica do consumidor, do beneficiário? Qual é a obrigação dele, na verdade? A obrigação dele é pagar a quantia certa. Então, quando eu falo que ela é trato sucessivo, eu estou dizendo exatamente isso, que durante o período de vigência do contrato de plano de saúde, a minha obrigação nada mais é do que pagar a mensalidade que foi pactuada. E eu tenho aqui, no segundo ponto, o prazo indeterminado. E é interessante você verificar, eu coloquei aqui o artigo 13 da Lei 9656 de 98, que é a Lei de Planos de Saúde. Você lendo lá o artigo da lei, você vai ver que a renovação é automática. A renovação é automática. Professor, o que significa isso? Que não haverá nenhum tipo de pagamento de taxa nessa renovação. Esse contrato de plano de saúde, o contrato de plano de saúde, é diferente de outros contratos. Se você pensar num contrato de seguro de vida, por exemplo, ele é trato sucessivo? Ele é trato sucessivo. Todo contrato que tiver pagamento mensal, pagamentos de formas sucessivas ou diferidas, quer dizer, ao longo da vigência daquele contrato, ele vai ter um período de encerramento. Ele vai ter um período de encerramento. Eu fiz um contrato anual. Então, contrato de seguro de vida, um contrato de um imóvel, um contrato de um veículo, por exemplo, você sabe que ele é trato sucessivo. Mas o prazo é prazo determinado. Aqui a gente já tem uma característica diferenciada para o contrato de plano de saúde. Por quê? Porque ao término desse contrato, ele tem renovação automática. E a hora que você fizer a leitura do artigo 13 da Lei 9656 de 98, você vai observar que essa renovação automática independe de pagamento de taxa. Professor, quando que o contrato está rescindido? Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mais atual, aliás, abrindo aqui um parênteses, toda a minha aula é baseada na jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, tá? Por quê? Vocês sabem que eu sou professor já há mais de 35 anos e eu trago decisões amparadas no Superior Tribunal de Justiça. Não vou fazer menção de doutrina, porque muitas vezes o posicionamento do doutrinador é divergente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, para você ter segurança na tomada de decisão, do planejamento estratégico do seu processo, eu trago para você sempre a decisão majoritária do Superior Tribunal de Justiça,
temas repetitivos e precedentes que já estão definidos na área de direito da saúde ou saúde suplementar ou, como nós falamos, planos de saúde. Aliás, o nome técnico, na verdade, é saúde suplementar, tá? Saúde suplementar. Por isso que aqui nós seguimos as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? São as resoluções da ANS que estabelecem diretrizes, relações entre o consumidor e o fornecedor. Mas muitas vezes, a Agência Nacional de Saúde Suplementar emite resoluções que são contrários à própria lei 9656 de 98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem que saber ponderar quando você aplica no seu processo, na elaboração da sua tese, quando você aplica a resolução ou quando você não aplica a resolução. Às vezes o STJ obedece, segue as diretrizes da resolução e às vezes não, ele entende que aquela resolução prejudica o consumidor e está contra, né? É contrária ao próprio Código de Defesa do Consumidor ou à Lei 9656 de 98. Aliás, o estudo de direito da saúde é extremamente importante. Com certeza você sempre vai ter uma ação judicial no seu escritório que vai envolver negativa de tratamento, negativa de medicamento e aumento abusivo de planos de saúde. Além de questões estéticas, né? Negativa de cirurgia bariátrica, epitelial, que é a retirada de pele, enfim, uma série de coisas. Ok, voltando aqui, então, o contrato de plano de saúde é trato sucessivo e prazo indeterminado. Professor, quando que esse contrato pode ser rescindido? Esse contrato pode ser rescindido por vontade do próprio autor, por vontade da operadora, em razão de fraude, né? Em razão de fraude ou em razão de inadimplemento. Em razão de inadimplemento. Isso a gente vai discutir até porque não é qualquer rescisão por parte da operadora. Imagine você que o seu cliente esteja fazendo um tratamento. A operadora rescinde o contrato. Ela pode rescindir? Ou é um contrato empresarial? A empresa rescinde o contrato com a operadora. Como é que fica a situação do seu cliente nesse sentido? Então, é extremamente importante você ir se aprofundando, porque existem exceções às rescisões contratuais, ok? Muito bem, então você tem como primeira característica a plurilateralidade ou bilateralidade, você tem o trato sucessivo e prazo indeterminado, e você tem a onerosidade. Então, você não tem um contrato gratuito, você tem um contrato oneroso. Enquanto você tem aí um valor estipulado que deve ser cumprido pelo consumidor, pelo beneficiário. Então, vamos imaginar que ele contratou um valor de R$ 400 por mês. Ele é obrigado a pagar esse valor durante a vigência de 1 ano de contrato. Na renovação automática, aí ele recebe o aumento anual ou receberá, além do aumento anual, o aumento de faixa etária. Isso tudo a gente vai discutir na aula sobre aumento abusivo de plano de saúde. Muito bem. Ele, então, é oneroso. E para a operadora do plano de saúde, também é oneroso. Por quê? Porque ela é obrigada a cobrir todos os custos assistenciais relativos à assistência à saúde. Então, quando a gente fala onerosidade, a onerosidade é tanto para um quanto para o outro, ok? E aí nós temos... pulei aqui bastante. Muito bem. Aí nós temos a comutatividade. O que é a comutatividade, professor? A comutatividade diz respeito a essa obrigação mútua. Né? Ela não é uma obrigação unilateral. Comutatividade é mútuo. O que é mútuo? A obrigação parte tanto do consumidor quanto do fornecedor. Ela não é só de um. Então, ela é onerosa porque o consumidor tem que pagar uma quantia certa e no contrato está disposto, né, dispõe o contrato, qual é essa cobertura assistencial à saúde. Então, os dois têm um contrato oneroso. Eu pago uma quantia e o outro paga
a assistência à saúde. Muito bem. Quando eu falo na comutatividade, a comutatividade envolve essa obrigação mútua, a obrigação mútua. Essa obrigação não é unilateral. Enquanto um paga, o outro, então, cobre as despesas assistenciais. E aí nós temos ainda a adesão e a aleatoriedade. Adesão e aleatoriedade eu discuto com vocês no próximo bloco, ok? Vamos então para o nosso próximo bloco.